Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui. Ah, Antes da gente entrar nessas coisas de Bolsonaro e política nacional e bababá, bababá, eu tenho alguns assuntos sérios para tratar com vocês. Algumas coisas boas, outras nem tanto, né? Para não dizer que são ruins. É... Acho que na semana passada também já tinha isso e eu acabei não falando. Mas agora em novembro a gente teve vários vulcões aí pelo mundo entrando em atividade, coisa realmente triste. Até onde eu sei não houve nenhuma vítima, mas a gente fica sempre preocupado com as pessoas ao redor, né? Isso falando no plural mesmo, temos vulcões pelo mundo que entraram em atividade nesse último mês em locais diversos. Bom, para quem não, talvez não tenha a dimensão da coisa quando tem erupção vulcânica, além daquele desastre óbvio que o vulcão pode provocar, só o mero fato dele estar mandando cinzas para a atmosfera já interfere com muita coisa. Por exemplo, interfere em voos que passem por aquela região. Inclusive, quando eu estava morando na China e estava para voltar aqui para o Brasil, isso já tem um bom tempo, teve um vulcão que entrou em erupção na China, próximo à data que eu estava para vir para cá, mas felizmente até eu finalmente pegar o meu voo e voltar para cá, a atividade já tinha parado. Ele começou a entrar em atividade alguns meses antes, mas não interferiu no meu voo para vir para cá. Senão eu poderia ter ficado, sei lá quanto tempo a mais na China preso lá. Não que fosse de qualquer forma desagradável nem nada assim, mas aqui havia acabado o meu intercâmbio, meu visto eventualmente iria acabar, né? Ia dar problema. E eu não queria arrumar problema com o governo da China de forma alguma. Imagino que eles entendessem a questão do se eu não conseguisse pegar voo por causa do vulcão, né? Ou se os voos tivessem sido cancelados, eu entendo que alguma compreensão haveria, mas órgãos governamentais nem sempre são compreensivos em qualquer lugar do mundo, né? Então, e vulcões também, dependendo de onde eles estão, provocam abalos sísmicos que podem levar a outros desastres, né? Dependendo da atividade, da intensidade da coisa. Então, já viu, vulcão é uma coisa que é, é muito complicada. Bom, vamos agora a uma coisa que é triste. Eu fiquei sabendo essa semana agora. E eu não conheço esses animais em si, né? Não tem como eu conhecer esses animais individuais em si. Mas aqui na minha cidade, que é uma cidade costeira, a gente tinha no aquário da cidade há várias décadas atrás, o animal já não deve estar mais vivo, já deve ter morrido de velhice. Mas a gente tinha, se não me engano, um elefante marinho. Eu posso estar enganado e o elefante marinho, não lembro agora. Porque tinha dois locais que tinham animais marinhos aqui na região. Eu não tenho certeza se era o aquário agora, que tinha um leão marinho. Enfim, aqui na região tinha um leão marinho. Animal muito simpático, muito bacana. Mas a gripe aviária
ela se espalhou ali na Antártida, porque a gripe aviária, ela passa por aves, né? As aves transmitem essas variedades dessa gripe. E ela fez o salto dessas aves marinhas para uma população de elefantes marinhos e matou quase metade das fêmeas. Qual é o problema de quase metade das fêmeas desse local terem morrido? É que esse local aí onde essas fêmeas estavam representa uma boa parte da população de elefantes marinhos. Então a espécie está em risco agora por causa disso. Eu não sei como é que estava o grau de risco antes, mas ficou mais intenso agora devido à quantidade de mortes que teve. E isso também é um aviso para a gente, né? O que a gente teve alguns anos atrás podia ter sido muito pior. A gente já teve muitas perdas porque não tinha tratamento, porque as pessoas não estavam, nunca tinham pego aquele vírus, né? E isso causou muito problema. Mas em termos do vírus em si, tem vírus muito piores por aí do que aquele lá que eu estou tentando evitar falar o nome de alguns anos atrás, porque o YouTube não gosta do nome daquele vírus, tá? Uma outra notícia triste, depois a gente vai passar para coisas mais alegres, para coisas melhores, tá? Mas vamos tratar das coisas tristes antes. Teve um incêndio em Hong Kong que é o mais mortal em décadas. Mais de 70 pessoas morreram e quase 300 estão desaparecidas. Isso da data que eu peguei, isso aí que tem alguns dias atrás, então provavelmente agora já deve ter sido encontrado mais pessoas mortas aí. Enfim, eu não sei se vocês viram alguma imagem disso, mas foi uma cena assim simplesmente horripilante. Me lembra de um incêndio que teve aqui no Brasil de muitas décadas atrás, um incêndio que levou inclusive aquele filme Inferno na Torre, um filme que também já é antigo, mas ele foi feito inspirado num incêndio que teve aqui no Brasil, que também morreram muitas pessoas. Outro incêndio terrível foi aquele de um acidente de avião lá em Nova York, que atingiu uns prédios. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que foi no mês de setembro, né? E foi no dia 11. Então vocês já sabem do que eu estou falando. Eu não posso falar certas palavras aqui no YouTube, gente. Vocês me desculpem, parece brincadeira, mas uh, o canal é, é, é punido quanto mais você fala certas palavras, tá? Então me desculpem, eu não quero tratar nenhum assunto, não quero dar a impressão de estar tratando com descaso, porque não é descaso, é apenas que se eu falar certas palavras, eu sou prejudicado aqui no canal, tá? Bom, para contrabalancear essas notícias negativas, vamos falar de algumas coisas bem positivas. Aliás, antes da gente entrar nas coisas bem positivas, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Uh, Aparentemente, agora nós sabemos que o limite da visão humana está além dos 8K. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já tem televisão de 4K para mais por aí, né? E tal. Daqui a pouco vão querer vender TV de 8K, de 16K e por aí vai. E não vale a pena, gente. A gente não percebe
tudo isso. Mesma coisa com a questão de FPS. A gente já chegou no limite de FPS que o olho humano percebe. Já não faz mais diferença aumentar FPS, tá? FPS, para quem não está familiarizado com a coisa de videogame, da indústria de vídeo, né? Frames por segundo, ou seja, são as fotinhas por segundo que constituem a imagem, os quadros por segundo, né? O olho humano, se não me engano, ele percebe 32 quadros por segundo e então com uma FPS de 60 já é mais rápido do que o seu olho acompanha e tudo bem, pode deixar um pouco mais fluido a imagem, mas acima de 60 a gente já não vai perceber nada, entendeu? Já não vai fazer mais diferença nenhuma. Não sei se é 32 ou 28, uma coisa assim, mas é nessa faixa que o olho humano percebe em quadros por segundo. Tá? Vamos lá, vamos às boas notícias. Primeira, essa aqui do Canadá, que é algo que não sei se afeta vocês ou afeta alguma pessoa que vocês conheçam, mas me afeta e eu fiquei muito feliz com isso, apesar de que eu não chego nesse ponto de precisar disso, mas pelo menos até hoje eu não cheguei. Pesquisadores canadenses criaram robôs do tamanho de grão de arroz que quebram as pedras no rim sem precisar de cirurgia agora. Porque o que acontece? Quem tem pedra no rim, a pessoa, dependendo do caso, ela forma os cristais ali e ela elimina os cristais. Esse processo de eliminação dos cristais causa uma dor desgraçada. Tá? E quando a pessoa não consegue eliminar as pedras porque elas crescem demais, aí você precisa de medicação, precisa de certos tratamentos para quebrar a pedra em pedaços menores para que ela seja eliminada, tá? Esses robozinhos canadenses agora vão poder fazer isso. Eu não sei se já está liberado para uso comercial, né, para uso comum assim, mas a pesquisa parece que está concluída aí, parece que foi feita com sucesso. Vamos para outra boa notícia. É, uma vacina para tratar, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas é uma certa doença que provoca o aparecimento de tumores. Vocês sabem do que eu estou falando, aquela doença que começa com C, que pode pegar vários órgãos do corpo e todo mundo já conhece alguém que passou por isso, né? Eu imagino. Eu conheço vários casos, é uma doença muito comum, infelizmente. E agora está passando por testes humanos, uma vacina universal, ou seja, para todos os tipos dessa, dessa doença, tá? Seja quando ela afeta no cérebro, seja quando ela afeta no estômago, no sangue, nos ossos, em qualquer lugar, tá? Na pele. É algo fantástico. Isso eu já perdi várias pessoas na minha família por causa disso, uma coisa muito triste. E
enfim. É uma boa notícia, né? Ainda não foi aprovada, quer dizer, ela tem que passar ainda para os testes humanos, ver se vai passar aí com sucesso, se não vai ter nenhum problema, porque às vezes acontece de parar ali porque algum problema foi percebido, isso acontece mesmo, tá? Mas ter chego até aí já é um bom sinal, porque passou por todas as etapas anteriores, tá? Isso inclui testes em cultura de célula, depois várias etapas de testes animais, para só então chegar no ser humano e se for aprovada em testes humanos, aí é liberado para uso. Então ainda vai levar um tempo, mas a gente tem outras vacinas para esse mesmo tipo de doença que é para tipos específicos que já foi aprovado. Tá? Vamos lá. Mais uma notícia com nanomáquinas, né, nanorobôs. Na Suécia, nanorobôs eliminaram placas arteriais em minutos. Aí vem a má notícia. Mas os cardiologistas americanos estão prevendo perderem bilhões em procedimentos anualmente, né? Porque vai ter um procedimento muito mais barato e seguro do que cirurgia cardíaca, né? Aquele negócio da artéria tá entupida, tem que fazer ponte de safena, esse tipo de coisa. Se é, isso aí realmente se espalhar, né, esses robozinhos aí, não vai existir mais esse tipo de cirurgia, porque você vai colocar esses robozinhos dentro de você, eu acho que deve ser injetado, eu imagino, e aí eles vão lá e desobstruem a artéria e depois são eliminados, né? Enfim, ótimas notícias na questão da saúde. E agora nós temos uma ótima notícia a nível nacional, né? O desemprego caiu para 5,4% em outubro, a menor taxa da série histórica. A renda também é recorde. E os bolsonaristas falavam, né, que o Brasil ia virar a Argentina, que o Brasil ia virar a Venezuela, e patati, patatá. Vai virar a Argentina em 3 meses, vai virar a Venezuela em 6 meses. Já está quase no final do mandato do Lula, já temos praticamente 3 anos de mandato concluídos, estamos no final do terceiro, né? E não só não viramos nenhum dos casos aí, como o Brasil está numa situação maravilhosa, mesmo com toda a palhaçada do Trump. O Brasil continua crescendo, o Brasil continua indo para frente. Maravilhoso isso, né? Bom, agora a gente tem muita coisa do Bozo, uma outra coisinha do Tá Cheio de Frieira. Isso aqui eu vou deixar para depois, junto com as coisas do Bozo. Aqui eu não lembro o que é, peraí. Vamos ver esse aqui antes. Esse aqui é do Tarcísio, né? Só essa semana, na São Paulo de Tarcísio, a PF encontra 26 bilhões em sonegação de imposto numa única empresa.
26 bilhões em uma única empresa. Esse é o verdadeiro devedor quanto mais. Ele não é o cara que ele está devendo porque ele não conseguiu pagar o imposto. Ele é o cara que faz a coisa de forma a evitar pagar o imposto. Ele faz maracutaias jurídicas, contábeis e legais, nem todas essas legais, obviamente, para fugir dos impostos. Mas não para por aí. O Banco Master fechado por fraudes bilionárias. Dezenas de novos radares em operação. E o metrô de São Paulo ficou fechado por 20 horas. Esse é o gestor que quer virar presidente do Brasil, que quer despedir o Lula como CEO e quer ser o novo CEO do Brasil. Essa coisa de CEO é só conversa para boi dormir, porque governos e empresas não são a mesma coisa. Os objetivos são diferentes e, vamos ser sinceros, o Tarcísio não tem competência nem para lidar com uma empresa, quanto mais com um país, que é muito mais complexo. Né? Vamos lá. Ainda mais um país de tamanho continental. O Tarcisinho tá cheio de frieira. É... Tarcísio da Farinha, ou como vocês queiram chamar. Não quero deixar ninguém esquecer que ele tentou passar o pano para aquelas mortes com bebida alcoólica, né? De envenenamento. Ah, teve aquele ex-delegado que combatia o crime organizado que foi deletado durante a administração Tarcísio. Teve aquele informante da polícia que foi morto porque a polícia do Tarcísio fez caquinha, né? Teve a polícia do estado de São Paulo fazendo rituais que imitavam rituais de grupos supremacistas, de supremacia branca dos Estados Unidos, aquele que começa com 3 letras K, né? Queimando crucifixos e por aí vai. Teve Tarcisinho colocando boné da maga. Tarcisinho nunca criticou as taxas do Trump porque ele não podia, né? Porque a extrema-direita não deixa. Tarcisinho é Bolsonaro 2 a revanche. Tarcisinho não vai trazer nada de bom para ninguém, só para os camaradas dele. E não vamos esquecer também que Tarcisinho vendeu a Sabesp abaixo do preço de mercado. Que CEO é esse que vende uma empresa abaixo do preço de mercado? Né? Não é para dar lucro a empresa? Por que ele está vendendo a um preço mais baixo do que a empresa vale? Hein, Tarcisinho? Mas vamos continuar. Temos uma pessoa que está desaparecida aí. Né? Vocês estão vendo aí a fotinha, o Fantástico, se eu não me engano, fez uma reportagem tratando disso. E eu não estou falando do Bozo, não. Eu estou falando dessa criatura rara de costas aqui para a câmera. Essa imagem eu acho que inclusive é da Globo. Em que o Nick tá usando o celular enquanto ele estava lá com o Bozo. E o Nick saiu da casa do Bozo um pouquinho antes do Bozo começar a fuçar na tornozeleira.
Nick, com quem que você estava falando no celular? Hein? Por que você precisou dar duas desculpas pelo que você fez e de outra forma você desapareceu por vários dias aí das redes sociais? Você que adora fazer posts histriônicos em rede social. Hein? Hein, Nick? Você sabe que ignorância da lei não é uma desculpa válida? Então, esse papinho de você falar, ah, eu não sabia que não podia usar o celular quando eu estava lá, isso não importa. É, primeiro, é claro que você sabia. É claro que você sabia. Todo mundo sabe disso. É óbvio isso. É que você precisa de uma desculpa esfarrapada para dar, né? A gente sabe disso. E, Nick, ia ser chato se as pessoas descobrissem que você estava falando com os filhos do Bolsonaro ou com alguma outra pessoa envolvida nessa tentativa patética de fuga dele. Aliás, o irmão do Bolsonaro que foi lá jantar com ele é dono de uma, ou era dono, não sei se ainda é, de uma eletrônica, de uma loja de produtos eletrônicos. Ele trabalhava com eletrônica, né? Fazia reparos, esse tipo de coisa. E curiosamente, ele foi lá jantar com o Bolsonaro no dia que o Bolsonaro resolveu futucar na tornozeleira. Aí eu pergunto para vocês, esse cara deu alguma orientação? Ele fez o negócio pelo Bolsonaro? O que foi que rolou ali? Porque a, a tornozeleira na perna do Bozo dificulta muito para que ele mesmo faça, é, passe a solda em todo o contorno da capa da tornozeleira, né? Isso ia ser muito arriscado para ele se queimar. Muito provavelmente ele precisou de ajuda para isso, né? E ele estava lá com as irmãs e esse irmão. Quem será que ajudou o Bozo? Será que foi o Nick? Será que foi o irmão do Bozo? Ou será que foram as irmãs do Bozo? Acho que está na hora da gente dar uma investigada nisso, né? E arrumar uma cela do lado. Porque você sabe que isso aí, tentar impedir a execução de uma sentença judicial, não cai bem, né? Não é legal. Mas vamos lá. Essa foi simplesmente maravilhosa. No meio dessa coisa toda que o Trump quer bombardear a Venezuela, decretou que o espaço aéreo venezuelano está fechado. Essas coisas tudo aí é crime internacional. Viola as leis internacionais. Mas a desculpa dele, ainda que ele pudesse fazer isso, a desculpa dele para fazer isso seria que ele está combatendo o comércio dessas substâncias ilegais aí, né? Só que o que acontece? Enquanto ele está fazendo esse show todo, ao mesmo tempo, ele anunciou o perdão do ex-presidente de Honduras, que foi condenado justamente por comércio dessas substâncias ilícitas, né? Comércio para os Estados Unidos dessas substâncias ilícitas. Então, como todo mundo já sabia, essa coisa com a Venezuela não é por causa de substâncias ilícitas que estão indo para os Estados Unidos, é porque eles querem petróleo.
A Venezuela é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. E o Trump quer roubar esse petróleo. É simples assim. Porque isso é o que os americanos fazem. A guerra do Kuwait, lá do Iraque. Nesses dois casos, era petróleo. Eles queriam colocar um regime que fosse subserviente aos interesses americanos para pegar o petróleo. Inventaram que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Fizeram muito escarcéu para chegar lá e tomar. Vê se o Trump arruma encrenca com o Catar, com a Arábia Saudita. Não arruma, porque esses países não dá, apesar de que a Arábia Saudita faz umas coisas que é do balacobaco, né? Esses países islâmicos têm muito disso, né? A lei islâmica é surreal. Eu falo em crueldade. Teve o jornalista lá que criticou o príncipe saudita, lá o rei saudita, e eles não só picaram o cara em picadinho, como ainda derreteram ele no ácido. Coisa é braba. E, no entanto, os Estados Unidos não fazem absolutamente nada por isso, porque eles têm acordo. É simples assim. Eles dependem dos sauditas, do Catar, para manter o preço do petróleo estável e manter o comércio do petróleo usando o dólar. É assim que eles mantêm a confiança no dólar, para o dólar deles ser a moeda dominante. Entendeu? A Venezuela não tem muito o que oferecer nesse sentido, além do petróleo em si. Então, ele está a fim de roubar. Mesmo porque tem a doutrina Monroe, que os Estados Unidos vem aplicando em algumas épocas com mais sucesso, em outras com menos, na América Latina nos últimos 200 anos, que eles consideram todo o resto do continente americano como quintal deles. A ditadura militar aqui no Brasil, as diversas ditaduras pela América Latina, tudo isso é para manter o controle do quintal. Para sempre instalar algum regime que seja a favor deles. É simples assim. Vamos lá. O STF declarou o fim do processo lá, do trânsito em julgado, do processo pelo golpe ali. E agora o Bolsonaro pode cumprir a pena dele de 27 anos e 3 meses. Até agora ele não estava preso por causa disso. A prisão preventiva era por causa da tentativa do Dudu Bananinha e do Nepo Baby da ditadura de interferirem no processo. Ah, mas o Bolsonaro não foi indiciado nisso, não devia prender ele. Claro que devia prender ele, porque esse processo foi uma interferência para impedir a execução, para interferir no processo e impedir a execução da pena, né, a execução da lei. Então é claro que ele pode ser preso preventivamente. É um desdobramento do processo. Eles tentaram interferir no processo do golpe para evitar a punição, evitar que a lei fosse aplicada. O Bolsonaro
e o resto da corja ali eram os beneficiários. Então é claro que ele vai para prisão preventiva por causa disso. Eu estou falando porque tem muito bolsonarista que fica chorando, fica falando que é ilegal. Os filhos do Bolsonaro vivem vomitando essas asneiras. Enfim, vamos lá. Vamos mudar aqui rapidinho. Tem relação, mas não é diretamente ligado ao Bozo. Esse aí na imagem é o jornalista Reinaldo Azevedo, um dos melhores do Brasil. Pelo menos é um dos poucos que não causa vergonha a, a profissão aí, porque tem muito jornalista hoje que causa vergonha à profissão. Ele é conservador, é cristão, então tem muita coisa que eu não concordo com ele. Mas ainda assim, no que se refere à democracia, eu concordo em muitas coisas com ele. Né? Vamos lá. Ele tem essa fala que já não é de agora, já tem vários anos e ninguém conseguiu contestar até agora. Sou liberal e quando ele fala de liberal aí, ele fala de liberalismo econômico, né? Ele é partidário do liberalismo econômico. E fui crítico severo do Lula e do PT. No entanto, desafio o TRF4, desculpa, e a quinta turma do STJ a apresentarem que página da sentença do Moro estão as provas contra o presidente Lula. Vale também para jornalista lavajateiro. Ele também fez esse desafio para o próprio Moro. Já tem anos que ele faz esse desafio. Até agora ninguém conseguiu apontar. Porque eu estou falando disso porque tem muita gente que quer comparar o processo do Lula, o julgamento do Lula com o do Bolsonaro. O Lula foi condenado sem evidências, por isso que a condenação e tudo foi desfeito. O processo não foi completamente inapropriado ali, por isso que não tinha nem como dizer se o Lula era culpado ou inocente, porque o processo inteiro foi adulterado ali, né? Foi feito de uma forma inapropriada para conseguir esse resultado de colocar o Lula na cadeia e tirar ele da eleição, o que permitiu ao Bolsonaro se eleger. Enfim, aí vem o ponto, né, que esse post faz. Você que chama o Lula de ladrão, aceite o desafio e apresente as provas. Eu já fiz essa pergunta também para vários bolsonaristas que vieram chorar. E a pessoa não consegue. E eu aponto para a pessoa, nem o próprio Moro consegue apontar aonde no processo estavam as provas. Muito pelo contrário, ele usou, ele fez um copia e cola nos processos ali, que foi uma coisa tão grotesca, que ele usou coisa de um processo no outro e não percebeu que ele usou, que ele copiou e colou errado e a coisa foi com erro. Além da questão de incompetência como terminologia jurídica, que ele não era um juiz apropriado para a coisa, além da coisa de suspeição, ele também é incompetente no sentido de não ser capaz de fazer a coisa. Quem copia e cola um documento dessa importância e não confere, a pessoa tem problemas, né? A pessoa tem problemas. Outra coisa relacionada comparando a prisão do Lula e do Bolsonaro, que virou meme aí na internet.
O Lula ficou nessa cela aqui por mais de um ano, foram 500 e poucos dias. Não lembro agora, acho que 580 e alguma coisa, não tenho certeza, mas foi quase 2 anos. Numa cela dessa aqui. Vamos comparar com a cela do Bolsonaro. Qual parece mais confortável para vocês? Essa aqui tem frigobar, tem um armáriozinho, a cama é mais bonitinha e não sei o que, não sei o que lá. Ó a do Lula. Quer continuar comparando? Não apenas isso. Cadê a justiça? Porque todos são iguais perante a lei. Então por que o Bolsonaro está tendo uma cela mais arrumadinha? Dê pena essa cela do Bolsonaro aí. Já que a gente não pode voltar no tempo e melhorar as condições de quando o Lula estava preso, vamos garantir que o Bolsonaro e o Lula tenham as mesmas condições, pois perante a lei os dois são iguais, não é? Mas aí começa a choradeira. Mas a gente vai tratar disso daqui a pouco, dessa choradeira. Tem mais coisa também da tornozeleira, enfim. A gente está chegando nas partes mais engraçadas aqui. Em primeiro lugar, o advogado de defesa, se for dentro da lei, ele pode argumentar o que ele quiser. Não estou tirando dele o direito de fazer a defesa legal dele. Mas quando o nível da palhaçada chega nesse ponto, você tem que fazer piada da coisa. Né? Heleno vira piada nacional após dizer ter Alzheimer e só lembrou quando foi preso. E a defesa alegou que ele tinha Alzheimer desde lá de trás, eu não lembro agora se era 2019 ou 2018. Ou seja, ele já tinha Alzheimer quando ele foi nomeado para ir para o GSI. Não é isso? GSI? Gabinete. Acho que é Gabinete de Segurança Interna, alguma coisa assim, que faz a segurança ali do presidente e lida com algumas questões aí de inteligência e tal, né? Não lembro agora mas eu acho que é a GSI mesmo. Ah, e depois agora eles falam, não, peraí, não, foi erro nosso. Ah, ele só teve Alzheimer agora em 2025. Mais uma vez, estamos falando de um profissional de direito fazendo um serviço porco. Né? Porque ou ele está mentindo agora ou o serviço é porco. Aliás, ou ele estava enganado, estava mentindo antes, ou o serviço é porco, porque ele mandou o documento dizendo que ele já tinha o Alzheimer naquela época. Ou seja, ele era bom o bastante para administrar um órgão governamental, para gerenciar as atividades do órgão, mas ao mesmo tempo ele tem Alzheimer e por isso ele é incapaz. Tenha santa paciência, né? E esse general Heleno, ele não é boa coisa. Ele cometeu crimes de guerra lá no Haiti. Essa punição que ele vai ter agora é uma punição que chegou atrasada. Ele já deveria estar em cana há muito tempo. Eu não posso falar das coisas que ele fez no Haiti, tá? Mas procurem General Heleno Haiti se vocês tiverem estômago forte. Senão também não procurem porque a coisa foi muito feia, gente. Foi muito feia, tá? Mas vamos lá. Temos aqui do Bananinha fazendo o que ele faz melhor,
que é passar vergonha. O que estão fazendo com o meu pai é tortura, ele falou agora em 2025. Aí a gente, vamos ver o que o Bolsonaro tem a dizer sobre tortura? Em 1999, eu sou a favor da tortura, tu sabe disso. E não é só isso, ele, ao longo dos anos, ele falou de novo frases nesse sentido. O único livro que ele leu na vida, pelo menos é o que ele diz, é a biografia do Brilhante Ustra. Ele fez homenagens ao Brilhante Ustra. Ele é um verme. Agora ele se faz de coitadinho, mas ele é um verme. E o karma vem galopante nesses casos. No final do ano passado, a... o Flávio Bolsonaro foi relator da lei que foi aprovada lá, que retirava o direito à saidinha. Acho que na época eu falei disso, que isso aí ia aumentar a criminalidade, porque você cria ainda mais transtornos ali com a coisa, enfim, tem uma certa complexidade na coisa, mas os estudos mostram que a criminalidade uh, iria aumentar. Né? E a gente viu um aumento de criminalidade, surpresa. Uh, só que o karma veio galopante para o Bolsonaro, né? E para o Flávio, para a família de forma geral. Porque eles são responsáveis direto pela remoção da saidinha. Ou seja, o Bolsonaro vai ficar em cana no Natal por causa do Flavinho. Flavinho do chocolate na calça, né, Flavinho? Flavinho da fábrica de chocolate. Quem não sabe da coisa do chocolate na calça, procura Flávio Bolsonaro debate Prefeitura Rio de Janeiro. Ele fez totô na calça, gente, no meio do debate. Quando chegou a vez dele falar ali, ele simplesmente evacuou nas calças ali, como criancinha pequenininha, como nenezinho na fralda. A gente vê uma das assessoras dele chegou nele porque ele dizia que estava passando mal, e na hora que ela chega perto você vê que ela faz uma cara de quem sentiu um cheiro ruim, e aí ela discretamente inclina a cabeça para olhar atrás do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, né? Porque era dali que estava vindo o cheiro. Ou seja, ele fez totô na calça na hora de debater para a prefeitura do Rio de Janeiro. Imagina o que acontece com o Flavinho se ele tentar debater a nível nacional. Ele tem um piripaque na hora. Mas voltando ao vitimismo do Bolsonaro, não, porque a Michelle, ela só pode ver o marido agora nas visitas íntimas e não sei o quê. Tadinho do Bolsonaro, a Michelle não pode virar ele. Tá, dias preso, não teve problema nenhum. O soluço dele também passou. Milagrosamente, ele não teve nenhuma crise de soluço depois que ele foi preso. Por que será? Ele só tinha a crise de soluço quando ele estava entre quatro paredes ali com a família e com os aliados dele. Curioso isso, né? Quando a gente via vídeo do Bolsonaro, foto do Bolsonaro que a imprensa tirava dele na porta ali da casa dele, se despedindo dos amigos, ele estava sempre rindo, sempre feliz. E nada de soluço. Michelle Bolsonaro foi visitar Bolsonaro. Ela podia ficar 2 horas com Bolsonaro, lá na Superintendência da Polícia Federal. Ela ficou 37 minutos, deu um abraço de 40 segundos, entregou uma marmita, sentou ao lado do Bozo e conversou até ir embora sem sequer dar um beijinho na boca. Que casamento que é esse, né, gente? Imagina que você tá com a sua cara metade ali, vocês não se veem, já tem um bom tempo, você sabe que a pessoa está passando por momentos ruins
e você consegue visitar por 2 horas, mas você não fica nem 1 hora e nem para dar um beijinho. Que casamento que é esse, né? A Michelle já trocou o Bolsonaro pelo Valdemar e pelo maquiador. Essa é que é a verdade. Ela só faz isso para enganar os trouxas, porque ela quer ser presidente. Entendeu? Estamos falando da mulher que a família inteira é criminosa, da mulher que matou as carpas que foram presentes do imperador japonês para pegar moedinha. Né? Temos aqui o Bozo, mais uma vez sendo Bozo, né? Fala dele. Bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer a besteira que não vai para lá. Vamos acabar com essa história de ficar com pena de encarcerado. Quem está lá fez por merecer. Vocês discordam do Bozo? Vocês não acham que ele fez por merecer? Então, quando o gado vier com essas coisas, vier chorando, vocês falam isso para eles e depois vocês recomendam a eles tomar 15 gotinhas de chloroquina todo dia até o choro passar, né? Chloroquina é um remédio maravilhoso. Arruma o choro dos bolsonaristas de uma vez. E mais 2 coisinhas. Uma, o SBT fez uma reportagem que foi simplesmente maravilhosa. Quando os bolsonaristas, meia dúzia de gato pingado, ficou ali na frente da Polícia Federal com cartaz falando buzinem se você é a favor do Bolsonaro, se você é contra a prisão, era alguma coisa assim o cartaz. E ficaram ali tentando fazer chabu para as pessoas passarem na frente, que passam ali na frente, buzinarem. O SBT ficou filmando eles vários minutos ali, coisa de uns 5 minutos. Sabe quantos carros pararam, quantos carros buzinaram, quantos carros fizeram qualquer coisa em aprovação do que eles estavam fazendo lá? Dos 5 gatos pingados, 5, 6 gatos pingados? Nenhum. Não adianta chorar. Está na hora da cadeia. E essa aqui foi uma brincadeira simplesmente maravilhosa. Né? Quem não está familiarizado com artigos científicos, isso aqui é uma brincadeira que foi feita para justificar o que o Bolsonaro fez na tornozeleira, né? De uma forma humorística, colocaram como se fosse um artigo científico publicado pela Universidade de Cambridge, né, usando toda a formatação que se usa para um artigo de Cambridge ou outros artigos científicos, que a formatação é sempre nesses moldes aqui. Você tem o título do artigo, aí você tem o título, a instituição ali, e aí você tem o abstract, que é um resumo do que o artigo trata, e aí vem o resto do artigo, introdução, blá 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 blá, né, conclusão, blá 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 blá, metodologia e tudo mais, né? O nome do artigo seria Vulnerabilidade de tornozeleiras eletrônicas a ataques térmicos, um estudo experimental com ferramenta de solda. Jair Messias Bolsonaro, Partido Liberal Brasil. Né? Para quem não está acostumado com artigo científico, talvez não tenha tanta graça assim, mas para quem está acostumado é simplesmente maravilhoso. Porque quem fez conhece artigo científico e reproduziu direitinho. É o tipo de coisa que se você não prestasse atenção, você podia achar até que era real. Se você não conhece a topeira, se você não conhece a covardia, o nível de idiotice desse cidadão e de desonestidade desse cidadão e da covardia, você poderia até ser enganado.
Bom, pessoal, é isso aí. Eu não sei se a gente vai continuar tendo muitas notícias do Bolsonaro nos próximos dias. No máximo, o que a gente pode, eu acho que a gente pode esperar seria uma transferência para Papuda depois que o julgamento militar terminar, mas o julgamento militar eu não sei quando vai acabar. Então a gente pode ficar um tempo sem ter mais pérolas do Bozo, ou até a família dele aprontar alguma outra. A gente nunca sabe. Eles são uma caixinha de surpresa, né? Ah, quando você pensa que não tem mais como eles darem tiro no próprio pé, eles dão um outro tiro no próprio pé. É fantástico. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Eu encerro com o meu usual vida longa e próspera.